Falta um minutinho e nós damos início. Tá joia. Você tá onde? Você tá em São Paulo? Então, eu estou em Parintins, Amazonas. Olha, que legal. Nossa, bom demais da conta. Eu tenho uma amigona que, a Lígia, ela é gaúcha e ela trabalhou muito tempo aí. Agora ela está lá em São Paulo, né? Ela veio para São Paulo. Mas ela ficou aí uns 4 ou 5 anos. E eu fiz uma parceria com ela no evento da ABED lá em São Paulo, agora em setembro. Foi muito bom, foi legal demais. Eu conheço aí Manaus, né? Manaus eu conheço. Olha a Josiane aí, tudo bem, Josiane? Tudo bem, Anilton? Tudo jóia? Buongiorno, parlare bene italiano? No? Non parlare, no? No. Dizer buena noche, buena tarde. Ah, sim. Dizer buongiorno. Isso é ótimo, tá bom demais, minha filha. Sei dizer grazie mille, sei dizer essas coisas aí das músicas. Que bom, isso é ótimo, já tá bom demais. Lindo, Anilton. Tudo bem? Tudo certo, obrigada. Pois é, estamos aí, né? E é bom, eu estou chegando depois de tantas palestras boas, tanta gente boa que apareceu aí antes de mim, né? Então eu fico mais confortável. Foi uma pena que eu não pude assistir a palestra do Mourão. Perdi. Mas o vídeo, eu vou estar podendo assistir ao vídeo, né? Tranquilo, né? Então, a gente pode começar? O canal. Podemos começar? Sim. Então, Enilton, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Renata e eu vou ser moderadora da sua sessão. Legal. Pesquisador e palestrante reconhecido nacionalmente na área de educação à distância, CEO da WR13 AED, atuamos como consultor e mentor em projetos acadêmicos e corporativos. Então, Enilton, seja muito bem-vindo. A sala é toda sua, tá? Você vai deixar os minutinhos para as perguntas, para as considerações finais. Ok. Eu vou estar aqui acompanhando, qualquer coisa eu vou te avisando, tá bom? Tá bom. Se você tiver, se você puder acompanhar para mim e selecionar algumas perguntas que você achar que é interessante, tá? Tá bom? Só se me falar depois. Então, bom dia, Renata. Olha só, eu quero primeiro agradecer o convite, né, que vocês fizeram, especialmente a Josiane e algumas pessoas que eu conheço aí, que estão organizando esse trabalho, essa conferência, tá? A professora Lana, colega de trabalho há muito tempo, então, muito obrigado pelo convite, é um prazerão estar aqui com vocês, tá? Bem, qual que é o meu propósito aqui hoje? É trazer para vocês que estão nos assistindo um resumo de um trabalho que a gente tem feito. Eu coordenei um grupo do segundo semestre do ano passado até o primeiro semestre desse ano, que esse grupo, com empresários, educadores, pesquisadores, a gente fez uma conexão com o setor produtivo brasileiro para tentar descobrir que problemas nós temos ainda, né, em oferecer um ensino superior e técnico de qualidade e como isso está chegando, como que essa integra está acontecendo lá na sociedade, tá? Então, a minha fala vai girar em torno disso. Eu pretendo não prolongar muito, ser bastante objetivo, para que a gente sobe um tempo aí para conversar com vocês que estão aqui conosco. Eu vou compartilhar aqui, então, o roteiro da minha fala, tá bom? Só um segundinho, vamos lá. Ok. Consegue ver aí, Renata? Tá tudo bom aí? Sim, conseguiu ver perfeitamente. Ok. Então, vamos lá. Então, esse é o tema da minha conversa com vocês hoje, exatamente nesse cenário de educação técnica superior na era digital e como isso está refletindo no mercado de trabalho, no empreendedorismo, do ponto de vista da qualidade e propósito. Então, é nesse foco, nesse centro de atenção que a gente vai estar conversando com vocês. Mas antes, propriamente, de dar início, eu queria deixar algumas perguntas que nós precisamos de respostas urgentes.
Essas perguntas, como eu falei, elas nasceram exatamente desse convívio que nós estamos tendo com esse setor produtivo, tá? Bem, aí, olha só, nós temos aqui 5 perguntas interessantes, tá? E o que a gente busca aqui nesse diálogo com vocês é tentar compreender e ver de que modo a transformação digital poderia estar contribuindo para responder algumas dessas perguntas, né? Eu queria chamar a atenção aqui para são várias perguntas, mas eu queria chamar a atenção para a questão 2, porque é exatamente o trabalho que a gente tem feito aí junto aos empresários brasileiros, tá? O seguinte, eles queixam muito de que o profissional, o aluno que sai das instituições de ensino, o egresso, eles chegam nas instituições e eles chegam perdidos, eles não estão ainda preparados para resolver, por exemplo, problemas reais, tá? E outra questão que eu queria destacar nessas perguntas aqui é o seguinte: nós tivemos esse ano aquele decreto 12.603, se não me falha a memória, do MEC, em que a gente vê ali claramente um reforço, uma presença muito forte de que qualidade é você ter o professor e o aluno na sala de aula. E a gente discute isso com eles e eles não conseguem entender isso, tá? E há também uma resposta dessas conversas que nós temos, que o que vai acontecer é uma tendência a disputa na empregabilidade ficar acirrada, né? E pior, desigual. E, por último, eu queria destacar o item 5, né? Porque há uma incoerência, né? A gente está lidando com uma incoerência hoje no ensino superior, né? Mais no ensino superior, é que nós temos mestres e doutores, né? Até uma exigência do MEC, das instituições, para que eles façam parte do corpo docente, mas quando você vai olhar a entrega do ENAD, e aí consultando os dados do próprio INEP, né, a gente vê que isso há um desencontro muito grande, né? Então, é uma pergunta também que a gente continua sem resposta. Então, a partir disso daqui, eu trago uma questão que pode estar por trás disso. É que nós não temos ainda, e aí eu posso dizer isso com mais detalhes, porque eu fiquei mais de 20 anos no balcão das instituições de ensino, primeiro como professor, depois como gestor, e a gente percebe agora, né, eu tenho feito alguns trabalhos sobre isso, né, a gente percebe agora que essa trilha institucional do estudante, de captar, acolher o estudante quando ele chega, depois do processo do marketing na instituição, e o engajar, né, no momento em que ele está discutindo as questões dele do ponto de vista da cognição, ou da atividade de aprendizagem, ou da resolução de problema, né? E o momento, a trilha 4, em que as instituições precisam trabalhar a manutenção, né? A permanência desse estudante naquela instituição, e, por último, o momento em que ele sai, ele recebe um diploma, tá? Então, o que a gente vê aqui é que está havendo alguns problemas nessas 5 trilhas do estudante lá dentro da instituição. Às vezes, eles começam na captação muito bem feita, mas a gente tem acompanhado alguns trabalhos, eu participei de uns 2 ultimamente, e a gente vê que entre o engajamento e o acolher, há alguns pontos que precisam ser ajustados. E aí, isso tem contribuído, por exemplo, para a evasão. Então, aqui já começam alguns sinais que pode ser algumas causas desse desencontro entre a formação no ensino superior e técnico e a entrega para o setor produtivo. Bem, aqui algumas hipóteses que a gente traz, que isso também, tudo que eu estou falando aqui, com base em discussão, em pesquisa, questionários que foram respondidos, tá? Então, alguns riscos da baixa qualidade na formação podem estar, por exemplo, em razão do mercado digital escalando rapidamente. Eu tive a oportunidade de ouvir aí a fala da professora Bettina e de outros, então a gente vê como é que isso está muito próximo dessa percepção do mercado de trabalho. Exigência por competências tecnológicas humanas, né? Então,
teve até uma discussão muito forte recentemente, uma polêmica muito grande, quando o governador de São Paulo diz que a empresa, o serviço, o setor produtivo está dando muito valor a soft skills, e então as pessoas começaram do que propriamente o diploma, então foi uma polêmica muito grande, mas isso existe, tem algumas verdades nisso daí, né? Quando a gente pesquisa o setor produtivo sobre essas questões. E outro ponto polêmico são formações ainda muito lentas, né? Nós temos um currículo sequencial enorme, nós temos um currículo aí que dura 5 anos, 4 anos. Eu não estou falando da medicina, da engenharia, mas estou falando das humanas, né? Que talvez fosse um currículo mais ajustado a algumas realidades, né? Regionais, ou alguns propósitos, ou a própria evolução da sociedade digital. Então, esses são alguns problemas que nós temos. Currículos empacotados também, muito complicado isso, e às vezes teóricos demais, tá? E, ultimamente, a gente vê também uma dificuldade, um risco de baixa qualidade na formação, é o acesso ao mundo digital. Então, quando você vai para uma classe menos favorecida, a gente vê isso com muita clareza, tá? Outro ponto é essa questão aqui. Quais são as mudanças que poderiam ser urgentes, né? O que a gente poderia considerar como mudança urgente para que qualidade, propósito e empregabilidade tivesse uma relação mais duradoura, mais fácil, né? Então, o que a gente observa, e aí, conversando com esse mundo competitivo, né? É que a gente ainda tem currículo muito orientado, a gente precisaria, o currículo é muito de oratória, muito, como eu falei, muito longo, às vezes muito teórico, né? Então, a gente precisaria de conectar esse currículo às competências que a sociedade exige, principalmente o setor produtivo, tá? Esse é um problema que a gente tem visto aí, tá? Projetos reais com empresas, isso funciona. Então, assim, lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, a gente vê isso com mais tranquilidade, né? Então, assim, há muito convênio das instituições de ensino, especialmente as que oferecem cursos de técnicos e formação para o trabalho, muito próximo das empresas. Então, eles trabalham currículos muito preocupados com aprendizagem baseada em problema, aqueles eventos da hackathons, que são muito comuns também, laboratórios vivos, né, em que levam os alunos para o chão de fábrica, né, e chão de fábrica é uma metáfora, mas pode ser, por exemplo, para o hospital, dentro do hospital, pode ser para a rua, pode ser para o comércio, né? E outra questão muito importante, nessas mudanças, é trabalhar trilhas modulares, né? E, evidentemente, casado com microcredenciais, tá? Por que isso? Porque a própria OCDE, se a gente observar os relatórios, acompanhar como que esses países que pertencem à OCDE estão trabalhando essa conexão da qualidade no ensino superior e técnico com a empregabilidade, isso aparece muito, né? Então, é um aprendizado, o currículo baseado em módulos mais ligados a práticas, conversando mais com o mercado de trabalho, tá? E outras questões que estão aí, que a gente já conhece bem, avaliação do portfólio, e essas habilidades transversais eu acho muito importante, e nessa conferência eu ouvi algumas pontuações muito interessantes sobre essas habilidades transversais. Eu chamo a atenção aqui para um surgimento das metodologias andragógicas, tá? Porque é o seguinte, como a educação é de adulto, o que a gente percebe é que o adulto, não todos, né? Mas o pensamento crítico dele já é um pensamento crítico de vivência, né? Por exemplo, se a gente considerar que a educação à distância, a faixa etária do maior volume de alunos da educação à distância está entre 25 e 30
e 35 e acima de 35 anos. Então, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm filhos, têm uma vivência muito grande, tá? Então, as metodologias andragógicas, elas estão aparecendo como, talvez, uma opção, tá? E aí eu chamo a atenção aqui para um retrato que a gente tira hoje, eu não digo nem hoje, mas esse retrato está bem antigo. São os currículos nossos, eles são ainda muito autorreflexivos, a gente vê muita oratória, as pessoas falam muito bem e tal, mas é muita pouca prática, né? Por exemplo, existe uma defasagem, uma questão que está sendo muito debatida. Seguinte, nós temos mestres e doutores na sala de aula, que estão bem engajados, com uma oratória muito boa, mas os resultados em relação à cobrança da sociedade brasileira, eles não são muito correspondidos, tá? Bem, o que seria, o que as IES poderiam ajustar, né, com relação a isso que nós estamos conversando aqui? Bem, aqui a gente traz algumas questões que são importantes e que fazem parte desse nosso diálogo também comum e produtivo, tá? Evidente, bem, eu sou um professor trabalhei muitos anos e sou educador também, trabalhei muitos anos com ensino superior, tanto na sala de aula como atrás do balcão da gestão, tá? Então, eu conheço algumas questões aqui de perto, tá? Por exemplo, a infraestrutura conectada em nuvem, eu fui professor de banco de dados há muitos anos, né, e análise de sistemas, e eu sei exatamente da importância que as instituições prepararem essa linguagem dela, esse contato dela com o estudante hoje, usando infraestrutura conectada em nuvens. Por quê? Porque isso facilita mais o acesso, isso tramita mais facilmente nas diversas regiões do país, tá? Outra questão é o seguinte: como que as instituições estão utilizando a cultura digital? Se é que tem cultura digital na instituição, né? Qual o comportamento dela para imprimir uma cultura digital? Ela tem feito algum esforço para que os professores consigam dialogar com os alunos usando ferramentas digitais, ambientes digitais? Então, é uma questão também que pode ser melhorada, tá? A inteligência institucional. Sobre a inteligência institucional, o que a gente tem discutido, e a gente tem até um trabalho feito com relação a isso, é que a instituição precisa conectar conhecimento, quer seja o conhecimento científico, ou conhecimento técnico, ou conhecimento prático, não sei qual é o conhecimento que está sendo trabalhado na instituição, com a aplicação, né? Então, não deixar que fique só no conhecimento, né? Só autorreflexivo, cognitivo, fique na metacognição. É preciso que associe isso a uma aplicação. Mas como associar isso à aplicação? Que esse conhecimento seja trabalhado de modo que o aluno consiga perceber uma aplicabilidade, ou seja, ele consiga enxergar que no final, a hora que ele recebe o diploma, ele consegue se encaixar no mercado de trabalho, ele consegue virar um empreendedor, tá? E a outra soma, a outra parte que a gente está chamando de inteligência institucional, nesse universo nosso de empregabilidade, qualidade do ensino, resultado. E aí, resultado, a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre ele, tá? Outro ponto interessante é a comunicação digital assertiva, né? Que tipo de comunicação é feita nas instituições? Qual o laço dessa comunicação? Como que essa comunicação está chegando lá no estudante e que tipo de comunicação tem, por exemplo, uma atividade de laboratório com a realidade do estudante, né? Como isso tem chegado lá? Através de resultado, através de que mensagem isso chega até a realidade do estudante onde ele está. Bem, novas formas de aprender. Então, assim, hoje eu estava ouvindo a palestra da professora Bettina, e isso é uma realidade. Nós não podemos ignorar, por exemplo, a chegada da IA como uma possibilidade, por exemplo, de você... claro, a IA ela não faz nada sem o humano, né? O humano é que define
o que ela gostaria que a IA pudesse ajudá-la, né? Eu vejo a IA como uma coadjuvante. Mas, assim, novas formas de aprender poderia ter, por exemplo, um auxílio da inteligência artificial, colocando a inteligência artificial, por exemplo, no acompanhamento dinâmico da aprendizagem do estudante, né? Do resultado que ele está apresentando. Não só durante a aula, mas acompanhar, por exemplo, fazer um histórico da aprendizagem dele, da produção dele, né? E também os conteúdos, né? Dinâmicos e interativos. Então, hoje nós temos ambientes digitais, que a gente chama de estações de aprendizagem, tipo essa daqui. Eu recentemente coordenei um projeto de formação de gestores, né? Como instituição do governo federal, e aí a gente colocava lá salas, nós tínhamos várias estações de aprendizagem, com salas no Zoom, em que eles entravam e nós tínhamos alguém dentro de cada sala, os mediadores, né, os mentores dentro de cada sala daquela, acompanhando o desenvolvimento de um problema que foi colocado para eles, tá? Então, os conteúdos estavam sendo discutidos ali, dinamicamente, junto com a atividade desenvolvida. Isso tudo no espaço virtual, no espaço digital. Nós criamos várias salas onde esses grupos estavam trabalhando lá dentro, tá? E olha que interessante, durante o desenvolvimento daquele problema que foi colocado, um problema real, a gente podia colocar lá dentro daquela sala pessoas de fora, empresários, para serem entrevistados, empresários que poderiam estar questionando alguma coisa que estava sendo proposta. Então, assim, há uma infinidade de formas que podemos fazer. Evidentemente que isso demanda um trabalho de formação de professores e qualificação dos estudantes para isso, senão não vai funcionar. Bem, outro ponto interessante é a capacitação docente contínua, né? E hoje a gente está chamando isso de design educacional, associado à IA, porque hoje, infelizmente, nós não podemos, há muita resistência ainda, né? Tem muita festa no entorno da IA e algumas resistências, mas a IA existe, ela pode ser uma coadjuvante, né? Então, o design educacional associado a uma IA, e agora surge, de novo, conversando com o setor produtivo, eles pedem para que a andragogia, né? Claro, eles não conhecem o termo andragogia, mas quando a gente mostra para eles qual que são as metodologias, como o ensino e a aprendizagem baseado na andragogia acontece, eles acham que isso também deve ser um agregado que deve estar presente para, talvez, facilitar essa conexão com o mundo produtivo, tá? Então, assim, são pontos importantes que a gente precisa parar para pensar, e as instituições principalmente, porque se nós não tivermos atento a essas realidades, eu acho que nós vamos continuar aí trabalhando muito bem os conteúdos, com muito zelo, com muita dedicação, mas a gente pode estar longe disso em relação ao que espera o setor produtivo, tá? Outro ponto são o que pode esperar, né, o que pode esperar aí, o que deve ser cobrado das instituições, tá? Especialmente com relação aos estudantes. E isso é fato. Nós já fizemos alguns questionários o ano passado, e essas questões voltaram, né? Essas questões voltaram de um questionário que a gente fez com estudantes, tá? Então, veja bem, o que serei capaz de fazer ao concluir o curso técnico superior? Essa questão aqui foi uma das maiores preocupações que apareceram no retorno desses questionários, tá? Outro ponto, a minha formação foi compatível com os desafios do mundo digital, quer dizer, quando ele sai da instituição, ele vai perceber isso muito claramente, mas ele pode perceber isso durante também, né? Quer ver um caso interessante? Nós tivemos recentemente um concurso chamado Enem dos Concursos, se não me falha a memória, Enem dos Concursos. E aí, por curiosidade, eu andei olhando quais os cursos, a origem dos cursos dos candidatos que fizeram inscrição para esse Enem dos Concursos. E olha só,
41%, se não me falha a memória, eram candidatos da administração, do direito e da pedagogia. E eram, sabe quantas vagas para o ensino superior nesse concurso do Enem? 3.000 e, me falha a memória, 3.000 e tantas vagas, 3.100 vagas. Então, você imagina, nós estamos formando para o Estado, aí começa a gente perguntar algumas questões desse tipo. Então, assim, é o imã, o grande imã da formação hoje nas instituições você virar o servidor público, né? Não é, a gente não desmerece o servidor público, pelo contrário, ele tem um papel muito grande na sociedade. Mas é esse o imã, é isso que as instituições estão oferecendo, né? E outra questão que o estudante, a gente perguntou para ele, e eles concordam, dados públicos de empregabilidade. Como que essa instituição que eu vou fazer o vestibular, eu vou entrar, como que ela está em relação à empregabilidade? E olha, tem uma dificuldade enorme nisso daí. As instituições hoje, elas não têm muita preocupação em fazer o rastreamento do egresso. Então, o cara sai da instituição, recebe o diploma e tchau. Então, esse é um grande problema. Então, os estudantes hoje, a gente perguntou para eles, e eles gostariam muito que eles tivessem condições de isso ser público, eles terem esses dados no site da instituição, né? Para que eles soubessem. Porque é o seguinte, nem todo mundo que vai ser um pesquisador, vai virar um doutor pesquisador, ou mestre pesquisador. As pessoas, às vezes, elas estudam, mas elas estão muito preocupadas com o futuro dela. E o futuro dela não necessariamente está ligado a uma pesquisa, mas está ligado ao empreendimento, ao ser bem remunerado, ocupar um cargo de destaque numa empresa. Então, entender esses dados públicos de empregabilidade, qual a relação da empresa com isso, é muito importante. Então, isso apareceu também, tá? Outra questão também, estágios reais e mentorias, porque os estágios não podem ser para inglês ver, né? O estágio é colocar o aluno no fogo cruzado, no chão de fábrica, de novo, chão de fábrica não é uma metáfora, mas é preciso que o aluno tenha esse contato com a realidade, né? E que lá dentro desse estágio ele tenha mentorias, porque senão ele fica só na oratória do conteúdo, só o conteúdo autorreflexivo, né? E um ponto muito importante que a gente acha que os estudantes precisam também ficar de olho com relação à escolha das instituições é a avaliação autêntica, né? Então, assim, quando você tem avaliação de conteúdo, há uma dúvida muito grande sobre o índice de qualidade de aprendizagem, né? O efetivo da aprendizagem. Mas quando você associa a avaliação a um portfólio, e aí estou falando do portfólio que a instituição cria a partir do seu currículo, né? Quando a instituição imprime esse portfólio, fica claro para o estudante como ele vai ser avaliado, até no nível das disciplinas, eu acredito que isso aí é uma transparência muito grande e também uma conexão com o mercado muito grande. E, por fim, acesso a microcredenciais e depois atualização. Por que isso? Porque senão ele se perde. Ele sai das instituições e se perde, né? Bem, aqui são alguns indicadores para reconhecer uma boa instituição de ensino. Foi um retorno que a gente teve também. De novo, o meu foco é setor produtivo, qualidade, propósito e empregabilidade, tá? Então, assim, quais foram os pontos que a gente descobriu de como reconhecer uma boa instituição de ensino hoje, né? Taxa real de empregabilidade por curso, está essa lista enorme aí, tá? É uma lista muito interessante que as instituições poderiam ter no portfólio dela de apresentação, inclusive no momento do marketing, né, de captação dos estudantes. Aqui eu trago um paralelo, só para a gente entender quais são os pontos que talvez a gente tenha que melhorar aqui na hora da oferta, da entrega, do que nós estamos prometendo para os nossos estudantes. Ano passado eu estive na Europa, tive a oportunidade de participar, de visitar algumas instituições de ensino, e lá é muito claro
credenciais por competência, né? Forte sistema de qualificação profissional, tem convênios com o currículo. Eu vi um currículo muito interessante que ele é conectado com o setor produtivo. E o setor produtivo põe dinheiro na instituição para que aquilo seja uma realidade. Então, assim, o que está se ensinando lá na escola, na universidade, tem uma conexão direta com o setor produtivo. Tá? O setor produtivo pode ser a pesquisa, na saúde, pode ser no comércio, pode ser no serviço, pode ser na indústria. Tá? Então, essa conexão é muito... Eu fiquei impressionado com isso. Visitei o laboratório. Tá? Estados Unidos, né? Estados Unidos, a gente vê aí a MIT e a OCDE mostrando isso, né? Conexão muito forte também com a indústria, né? E certificação empilhável. Então, se você não tem aquele currículo, você tem que esperar 6 meses para receber, para alguém fazer uma avaliação e saber se ele aprendeu, se não aprendeu, né? E olha que interessante, saiu uma pesquisa agora, do MIT, aí, agora em 2025, bem recente, em que eles disseram o seguinte: a IA já possui a capacidade técnica de realizar tarefa equivalente a quase 12% da força de trabalho nos Estados Unidos. Então, gente, esquecer da IA nesse momento de conexão do mundo digital, da qualidade do ensino superior com o setor produtivo, eu acho que acreditar num tiro no escuro, né? Então, assim, é preciso ficar atento a isso, tá? Bem, e no Brasil, como isso está? Se fizesse comparação aqui, a gente encontra um enorme potencial. Nós temos boas universidades aqui, que concorrem com as universidades americanas, europeias, mas assim, a gente percebe que para o aluno que busca algumas instituições, ainda a transparência ainda é baixa, algumas instituições, tá? E aí a gente tem também essa pesquisa aqui publicada pela Confederação Nacional das Indústrias, em que o Brasil, até 2027, vai estar precisando qualificar 14 milhões de profissionais. Isso é muita coisa. E 2027 está aí. Então, assim, estamos formando para apagar incêndio ou nós estamos formando para aquele Enem dos concursos, né? Então, o que se pode mudar hoje, né? E, bem, o que é transformação digital? Transformação digital aqui, eu acho que, considerando toda essa discussão que nós estamos tendo aqui, não é informatizar uma aula, nem aumentar o número de computadores no laboratório, nem fazer um ambiente muito legal na sala de aula. Eu acho que é mudar o valor, né? Criar um modelo de valor da educação. A educação precisa ter valor. Para quem? Para o professor, para a IES, mas principalmente para o estudante, tá? Então, assim, se o estudante não enxerga valor na educação, gente, o índice de evasão, o ano passado, segundo o próprio censo do INEP, ficou na faixa de 17,5%. E a cada ano esse índice de evasão cresce. Então, a gente vai olhar, quando a gente abre aquele censo do INEP e vê o questionamento do mercado produtivo, a gente vê que exatamente o valor, o modelo de valor da educação ainda é pouco. Nós não temos valor aí, tipo nós temos lá fora, né? Bem, aqui a gente também sugere algumas coisas. Eu tenho feito esse trabalho, né? Esse caminho de 90 a 180 dias, isso não é um retrato, né? Uma coisa para todas as instituições. Isso varia de acordo com o contexto, o currículo, a proposta formativa, e varia até de curso para curso. Mas aqui são as sugestões que a gente faz, para ver se a gente aproxima mais o ensino superior e técnico do mundo produtivo, tá? E uma questão que eu queria chamar a atenção aqui é capacitar o corpo docente em design andragógico, mas IA generativa. Isso tem aparecido bastante nos nossos diálogos com as instituições, com o setor produtivo, tá? E publicar indicador de empregabilidade e evolução. Isso que está aqui parece bem difícil, né? Eu já escutei isso, não, mas isso aí é uma proposta muito difícil para o cenário hoje da educação no Brasil. É difícil, mas algumas instituições estão conseguindo fazer.
né? Eu não vou citar nome para não ser injusto, mas a gente sabe, se vocês entrarem aí na mídia brasileira, nas reportagens, até do próprio governo, algumas instituições já fazem isso, né? Evidentemente que não são muitas, são poucas, né? E eu queria chamar a atenção porque no Brasil ainda a jornada do estudante não é valorizada, fica-se um pouco à margem, né? Investe muito em marketing, investe muito em equipamento, em tecnologia, mas o estudante, às vezes, ele se perde lá dentro, né? Entre o captar e o manter e o engajar, ele se perde lá dentro, tá? Então, o que eu recomendo é que a jornada do estudante ela tem um valor, que ela passa a ter valor. O valor, inclusive, para manter a permanência do estudante lá, tá bom? E não virar uma vitrine comercial. Bem, educação como propósito aqui, eu acho, em futuro, eu acho que essa mensagem aqui é interessante, né? Porque o trabalho do século XXI, com certeza, não quer conteúdo decorado, né? Pelo contrário, quer pessoas que consigam resolver problemas e desafios, tá? Bem, esse tem sido a mensagem que a gente recebe do mundo produtivo. E aí eu paro por aqui com essas questões que eu trouxe e fico aberto a perguntas que, porventura, vocês tenham, tá? Vamos lá? Alguma questão aí, Renata? Já estou verificando, só um minutinho. Tá ok. Bom? Tem alguma questão aqui? Olha só, não temos. Mas avisando que o nosso chat está aberto, assim, que quem não quiser abrir o microfone, estiver tímido, tá? Pode abrir o microfone, a gente bater um papo aqui. Esse tema ele é muito específico, né? Ele é bem conectado, instituição de ensino ao setor produtivo, né? Mas, assim, eu acho que nós podemos abrir um diálogo aqui muito interessante. Eu tenho algumas informações que talvez possam ajudar na compreensão dessa proposta, ok? Sim. Nós estamos abertos, tá bom? Deixa eu verificar aqui. Uma questão interessante que apareceu nessa discussão que nós tivemos recentemente foi o PIB brasileiro, ele passou para o 11º lugar e ele perde a concorrência, ele ficou depois, por exemplo, do PIB da Rússia, né? Que é um país que está em guerra, e a gente perde pontos nesse ranking do PIB, né? E aí, discutindo com alguns empresários sobre essa defasagem do nosso PIB em relação aos demais países, eles costumam colocar o seguinte: professor, nós estamos exatamente com dificuldade de criar, de formar nas escolas novos empreendedores. Então, isso também pode ser uma contribuição para o Brasil perde posição no ranking de patentes, né, do PIB, né? Então, isso é uma questão que a gente queria trazer também para vocês, para a discussão aqui, tá? Na verdade, quando falamos nessa educação digital, nós apenas falamos em plataforma, né? Mas não e também só tipo as aulas gravadas, mas nós estamos falando de metodologias ativas, de aprendizagem significativa, de monitoramento contínuo, de personalização, de tudo assim para garantir que esse estudo ele chegue com qualidade, né? Exato. Hoje eu estava ouvindo a professora Betina falar, então, assim, outros que passaram antes de mim, para que a transformação digital aconteça na educação, é preciso que haja boa vontade, por exemplo, das instituições, que elas investam nisso, né? Porque a cultura digital não é elas colocarem, por exemplo, a IA na mão do professor, né? É preciso que o professor compreenda os riscos dele estar utilizando a IA. O prompt que ele vai criar para que o diálogo dele não venha, por exemplo, uma resposta que não seja segura.
Então, isso tudo faz parte da cultura digital. E a transformação digital, ela depende muito do investimento das instituições, porque senão nós vamos começar a usar essas tecnologias, e agora com o surgimento da IA, numa perspectiva de que isso vai aproximar o estudante do mundo produtivo, da empregabilidade. Isso pode ser falso, né? Então, é preciso que haja um compromisso, evidentemente que também que precisa do compromisso do estudante, né? Mas a gente sabe das limitações. Por exemplo, quando a gente vai para Manaus, para os quilombolas em Manaus, a gente vê a dificuldade de acesso ao mundo digital, né? E quais são as políticas públicas para facilitar isso, né? Então, assim, a transformação digital, e para ela facilitar a conexão do ensino, imprimindo qualidade, ela precisa primeiro preparar essas pessoas, dar acesso a essas pessoas ao mundo digital, porque senão nós ficamos só utilizando tecnologias como uma forma de fazer a cultura digital, né? Então, isso tem sido um problema também, a gente confundir cultura digital com colocar tecnologia na sala de aula, colocar tecnologia no material didático, né? Mas quais são as formas de aprendizagem que a instituição está trabalhando? Ela se abriu para isso, né? Então, são questões que a gente precisa avaliar. Mas a transformação digital ela tem um potencial muito grande, desde que a instituição esteja aberta para isso, e o professor também. O professor precisa estar aberto, ele precisa aceitar, passar por uma qualificação, uma capacitação, porque senão é complicado, né? Olha, há 8 anos atrás, eu estive no Instituto Federal, convidado para falar sobre avaliação na EAD. O auditório estava lotado, claro, só professores e não tinha estudantes. Então, uma polêmica lá muito grande é o seguinte: nós já temos várias teorias da avaliação. O que muda com a EAD? Nada. Não muda nada. Né? As teorias nós temos, as teorias do Ausubel, nós temos as teorias do Piaget, nós temos as teorias do Kolbe, nós temos as teorias do Noll, mas então, o que vai mudar só porque é EAD? Só que muda. Você estudar e aprender, você ensinar no mundo digital, é muito diferente de você estudar numa sala de aula, aprender na sala de aula. Então, a avaliação muda. Por exemplo, até o conforto tecnológico, né? Eu estava conversando com você antes de entrar aqui, que eu uso muito o Zoom, eu uso muito o Teams. Mas quando você passa para o Meet, aí muda a configuração toda. E aí? Como é que você faz, né? Então, a avaliação na EAD é uma avaliação específica, tem algumas particularidades, que, claro, a gente não perde de vista as teorias da aprendizagem, mas elas precisam estar configuradas, personalizadas, para que o professor e o aluno possam ser avaliados no mundo digital, né? São coisas assim, Renata. Como você falou, né? A dificuldade de acesso. Olha, eu moro no interior do Amazonas, né? Então, aqui, ano passado, quando passou a inauguração do Linhão, uns anos atrás, aí ano passado passou as redes de internet por cabeamento, então foi aí que aqui todo mundo conseguiu ter acesso a uma internet de qualidade. Porque se por exemplo, se essa palestra tivesse acontecido há 2 anos atrás, eu acho que eu não conseguiria ficar aqui muito tempo, porque ia cair, o acesso era muito... Exatamente. No celular, de dados, era cair, às vezes a gente ficava 2 dias sem conexão, então, e a internet que eles forneciam era absurdo de caro e nem era de qualidade. Aí, com essa vinda quando veio essa questão e veio as empresas, aí sim começou a ficar mais acessível, nós começamos a ter um acesso de qualidade. Isso foi do ano passado para cá, para o senhor ver como nós ainda estamos bem dependentes ainda da tecnologia, né? Então, olha só, você colocou um exemplo excelente. Por exemplo, naquele caso que eu contei, que nós criamos várias salas virtuais, né? Usando o Zoom, em que os alunos entravam nessa sala, tinha um mentor,
E foi colocado para eles um trabalho, um problema concreto, que eles tinham que dar uma solução, e eles tinham 1h30 para dar uma solução. Então, eu, por exemplo, navegava em todas as salas e via todo mundo trabalhando ali, né? Salas virtuais. Como fazer isso aí sem conexão com você? Você não ia poder participar disso. Então, quando você planeja avaliação na EAD, você tem que planejar considerando todas essas realidades. Quem é o nosso estudante, que tipo de acesso que ele tem, como que está a conexão dele com a internet. Senão, você vai avaliar o resultado dessas pessoas que não têm condições de entrar e participar efetivamente, porque ela teve uma barreira tecnológica. Não, ela está preparada, ela tem um senso crítico, o pensamento crítico muito bom, ela é inovativa, mas ela esbarrou numa deficiência tecnológica. E aí, eu vou avaliar como? Como que eu vou avaliar? Né? Então, assim, a transformação digital ela tem muito a ver com isso que nós estamos falando aqui. Quais são as condições que as instituições de ensino estão oferecendo para os nossos estudantes, de modo que eles sejam inseridos, de fato, em um processo de aprendizagem que seja transformador, que eles não fiquem lá só ouvindo as pessoas, né? Que ele consiga, por exemplo, dialogar com o professor, que o professor não seja só de oratória, mas que o professor faça conexão com o chão de fábrica, né? Então, isso tudo nós estamos falando de quê? De uma transformação digital. Porque quando você leva as pessoas para ficar dentro de uma sala de aula, o mundo é ali. Mas quando você tira essa pessoa dali e coloca na rede, eu estou conversando com você está em Manaus. Mas se eu te desse um problema agora para resolver, do ponto de vista da aprendizagem, com propósito, e falasse assim, Renato, você tem meia hora para ir aí na rua, entrevistar 10 pessoas e me trazer um feedback. Você faria isso. Percebe? Agora, quando eu estou trancado na sala de aula, sabe o que eu faço? Eu crio 4, 5 grupos e coloco o problema para aqueles grupos. Ou seja, são os colegas de sala discutindo o grupo. Mas a realidade está lá na rua. Então, a transformação digital, ela facilita isso. Eu já testei isso. Renato, você tem 15 minutos para sair fora. Olha, eu fiz isso, inclusive, numa pós-graduação num shopping. Claro, eu tive a sorte de estar no shopping, né? Aí eu dividi a turma, falei, vocês vão para o corredor, você vai na loja de sapatos, você vai não sei aonde, vocês vão não sei aonde, vocês vão gravar um vídeo, entrevistar os vendedores, eu quero que você entreviste vendedor e traga a impressão deles e o que vocês sugerem para o problema que eu coloquei para vocês. Sai todo mundo correndo no shopping. E fizeram o trabalho. Tá vendo? Então, assim, as possibilidades são enormes, mas é preciso que invista nisso. Né? É preciso que haja investimento nisso, que sejam criadas oportunidades para isso, tá? Bem, era isso daí, tá? Eu acho que... Um único multimídia para a escola toda, então é uma briga. Pois é. A gente leva o computador, né, para as crianças terem um outro acesso, como você falou, para a gente tornar a aula dinâmica, porque agora as nossas crianças, elas são outras crianças, né? Exatamente, eu tenho uma netinha de 2 anos e meio que ela mexe no celular melhor do que eu, se eu brincar. Ela fica ali no vídeo de 4 segundos, então... E clica, e para o vídeo, roda o vídeo. Aí você não consegue prender, vira uma bagunça, vira ali, então você tem que levar meios que você prendam a atenção dessa criança, criar métodos, né? Mas aí também a gente precisa muito de investimento, de estrutura. Exatamente. De novo, né? É isso aí. É o único multimídia e ainda é escasseado. Fala aqui. E aí a gente tenta fazer o melhor que a gente pode dentro do que a gente tem ali, né? Mas sempre inovando. Exatamente. É isso aí, Renato. Quer ver um caso interessante também, mais recente? Eu perguntei ao empresário o seguinte, olha, se a instituição fizer um convênio com vocês para que o estágio aconteça aqui durante o curso todo, não no final do curso, mas que eles venham para cá, por exemplo, trabalhar alguma atividade, um problema concreto que o professor colocou,
Como que o senhor vê? Ah, ótimo, não, bom demais. Se a instituição puder fazer isso, vai ser ótimo, porque aí é uma integração entre a gente e a instituição e tal. Mas como que a instituição pretende fazer isso? Eu falei, olha, nós temos que ter, pelo que eu conversei, nós teremos que ter uma agenda com vocês e, dependendo do que está sendo trabalhado na sala de aula, o estudante viria para cá, alguns grupos viriam para cá, e você colocaria isso aí com o seu pessoal, para eles trabalharem, discutirem a teoria e a prática de vocês e levar isso para a escola. Ah, mas aí é complicado. Mas por que é complicado? Porque fazer isso aqui com a nossa agenda é muito difícil. Tá? Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma conexão digital, nós vamos fazer uma conexão virtual. Né? Então a gente monta uma agenda virtual, vocês permanecem aí, os seus pontos de trabalho, não precisa sair, e nós, os alunos, conversam de lá da instituição para cá, e vocês têm um tempo. Qual o tempo? No máximo, meia hora, 40 minutos, que eles vão discutir esses problemas com vocês. Perfeito, perfeito, perfeito. O que é isso? O que é isso? Viram? Então, assim, sem essa conexão digital com o mundo produtivo, também tem essa dificuldade. Eles não têm muito tempo, eles não. Né? Então, assim, a atividade é muito grande. E olha, nós estamos falando do empresário, mas se você for olhar o estudante que faz EAD, que está acima de 35 anos, casado, pai de família e tal, é outra história. Eles não podem ficar presos numa sala de aula para dizer que a qualidade ali está boa, que ele aprendeu muito. Que desisti de um curso que era muito legal, mas porque era IAED, mas era muita cobrança. Eles queriam que a gente estivesse acessando ali todo dia. Se eu já estava fazendo esse curso, porque eu gosto de fazer o meu horário, né? Principalmente no final de semana é quando eu paro, sento, vou ler, eu tenho que ler, responder, eu tenho que responder. Mas assim, não, você tem que participar, todo dia tinha que entrar no fórum, 3 vezes na semana tinha ali um encontro, e nem sempre dava para eu estar presente. Então eu acabei saindo, porque a exigência era que eu ficasse ali disponível e um tempo que eu não tinha. Olha, Renato, você traz um outro ponto muito interessante: educação e obrigação. Não combina. Isso, Educação e obrigação. Qualidade é obrigatoriamente você estar presente, o aluno e o professor. Não funciona. Isso não tem nada a ver com qualidade. E esse excesso de atividades que você tem que fazer também não funciona. O que funciona é o seguinte: qual o propósito daquilo que está sendo discutido no processo de aprendizagem ou apresentado? Que expectativa nós temos para aquilo e quais são os resultados que podem ser avaliados depois? Como foram avaliados os resultados? Essa questão da obrigação na educação, ela não combina. Eu acho que a educação ela precisa de espaço para a criatividade, para o pensamento crítico, ela precisa de espaço para a interação, para o diálogo. Né? Então, se a gente começa a dizer que a qualidade é uma obrigação, aí já começa o problema. Né? isso. Aí já começa o problema. Enfim, nós temos muito espaço para crescer ainda. E eu acredito que crescer precisa estar associado à transformação digital. Senão a gente. Por isso que eu acho que essa conferência veio no momento certo. Vocês estão de parabéns. Eu acho que algumas coisas ficarão aí para reflexão, com certeza. Com certeza. Então, eu te agradeço muito, Enilton, por você estar aqui nesta manhã de sábado conosco. É Tirar sábado, né? Difícil, né, para todo mundo. Poderia estar aí fazendo alguma coisa com a família, mas você tirou um tempinho para estar aqui conosco. Claro, E com a muito todos prazer. que tiraram um pouquinho do seu tempo para estar aqui, tá? Espero encontrar você no próximo evento, tá bom? Obrigado. Eu quero agradecer esse pessoal que está conosco também, porque é um esforço, uma boa vontade muito grande, né? Estar aqui sábado. Sim. Véspera de Natal ainda por cima, né? Então, obrigada, tá? Eu te Muito desejo obrigado, gente. Grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. renovações. Amém. Obrigado, Renato.
Thank you.